Olá, gente amiga do Taekwondo brasileiro, meu nome é Marcos Rezende e venho com esse vídeo aqui falar um pouco sobre exame de faixa. Por que o exame de faixa hoje é um tema muito polêmico e dificilmente não tenhamos hoje mestres que sempre caem numa saia justa quando pais questionam o porquê do pagamento de um exame de faixa, já que o filho já paga a academia, né? É importante remontar ao tempo em que o general Choi criou o Taekwondo e imaginou uma questão que era óbvia, né? Ele estaria mandando para vários lugares do mundo coreanos, peritos em Taekwondo, para ensinar uma arte marcial em países de cultura diferente, onde a única coisa que eles iam poder fazer para sobreviver era ensinar Taekwondo. Então, o exame de faixa seria um instituto pelo qual eles receberiam uma remuneração a mais, mas mais do que isso, eles teriam, dentro de uma sistemática criada por ele, ao final da vida, depois de tantos anos ensinando, quando estivessem com 70, 80 anos de idade, uma espécie de aposentadoria, se eles seguissem o que era para ser seguido, na verdade, né? Que é você promover exames de faixa e promover repasses percentuais aos seus alunos que já começassem a dar aula. O que ocorreu no Brasil foi bem diferente. Os mestres chegaram aqui, formaram os seus faixas pretas, esses seus faixas pretas começaram a ensinar, e o que aconteceu? Os alunos dos faixas pretas tinham que ser examinados pelo mestre, só que o mestre arrecadava todo o honorário e não passava nada para o faixa preta. Esse aluno do faixa preta ia se graduando, formando outros faixas pretas, e esses faixas pretas iam formando outros faixas pretas, todos com alunos, e só quem examinava era somente um mesmo mestre, examinando todo mundo e recebendo 100% de tudo. Lá pelos anos, final dos anos 80, 90, é que os mestres começaram, por pressão dos brasileiros, a repassar alguma coisa, mas tudo de forma desordenada, sem uma motivação, sem um porquê do percentual de que cada um está recebendo. Então, a ideia criada originalmente, que não foi seguida hoje no Brasil, gera toda uma anomalia em relação a exames de faixa. O que deveria ter sido feito era realmente que cada mestre tivesse desde o início repassado os percentuais condizentes com a graduação de cada um deles, e essa cadeia faria com que o mestre, ao final da vida, com 70, 75 anos, já com pouca saúde para poder ensinar o Taekwondo, ele pudesse contar com uma aposentadoria. Ele ia receber de cada aluno dele, de cada já mestre formado dele, aquele percentual de 10%, de 5%, mas no bojo geral, ele teria uma remuneração para a aposentadoria, para a vida, para a velhice dele. Mas ele não trabalhou nesse sentido. E nenhum mestre se furtaria. Imagina você tendo sido contemplado, depois de muitos anos, você não jamais deixaria de dar os 10% inerentes ao seu mestre, porque você quer ficar com 10% daquele total de exames de faixa que você tem direito. Isso é uma questão de honra. Ninguém, normalmente, dentro do que se aprende no Taekwondo, faria isso. Mas como os mestres não fizeram isso desde o início, seus alunos também não fizeram. E hoje em dia o que acontece? Nós temos mestres brasileiros fazendo o que os mestres coreanos faziam antigamente, esquecendo-se que também vão chegar ao final da vida e não vão ter a mesma saúde que possuem hoje para ensinar. Nós, eu e o mestre Ricardo Andrade lá em Niterói, nós já há bastante tempo já tentamos fazer um trabalho voltado com essa filosofia definida desde os anos 70 e que não foi estabelecida por esses mestres brasileiros, mestres coreanos que chegaram aqui. A gente não faz isso pensando no nosso futuro, não. A vida mudou muito, cada um tem sua vida particular, né? Mas só que é uma questão filosófica, porque quando você chega para um pai, para uma mãe, e explica por que você recebe o honorário, por que você cobra o honorário, você tem o que explicar. Você tem como dizer que o professor de Taekwondo, ele pode querer viver de dar aula de Taekwondo, e ao final da vida dele, ele não vai ter a saúde que ele tem hoje. E que, portanto, nós criamos o Instituto de Exames de Faixa justamente para que no final da vida, toda aquela cadeia de alunos que ele formou
possa repassar para ele percentuais condizentes com a graduação de cada um deles. E logicamente que não há como explicar detalhadamente aqui como a gente trabalha nesse sentido, mas é importante que você que ensina, você que já é mestre, você que está com todo o gás para ensinar, comece a trabalhar no sentido de entender aonde você vai chegar quando você estiver mais velho, com a política que você desenvolve com os seus exames de faixa. É uma reflexão para vocês terem, né? E logicamente que nos comentários a gente pode estabelecer detalhes desse tipo de pensamento e de como se pode trabalhar nesse sentido. Valeu, grande abraço a todos aí, né?